Olá, boa noite a todos. Hoje vai ser um live especial, vai ser realizado aqui no Epic Sana Hotéis, uma vez que está de igual forma a decorrer um evento que faz mudança e que tenho o enorme prazer de estar presente. Contudo, a consistência, o compromisso é fundamental para alavancarmos o nosso propósito com as pessoas fantásticas que vamos conhecendo na nossa vida. E uma delas é a pessoa que eu vou ter hoje no Faz a Tua Mudança. Faz a Tua Mudança é uma marca de liderar pessoas, organizações, através do método M, método que te permite chegar a resultados invejáveis a nível pessoal e profissional. Uma marca que de igual forma glorifica e pretende dar grandiosidade a pessoas que merecem a pena ser conhecidas, bem como numa vertente de solidariedade. Hoje trago uma pessoa que eu conheci e que houve aquela chamada empatia imediata. Uma empatia que eu acredito que quando o universo quer colocar pessoas para se encontrar, elas acabam inevitavelmente de se encontrar. A Maria Forte é de igual forma uma dessas pessoas. Uma pessoa que impacta, uma pessoa que faz mudança e uma pessoa que tem muito para nos ensinar. É com um enorme gosto que eu vou chamar aqui. Olá, boa noite! Olá, olá Adriana, como A estás? vida está sempre a acontecer e Verdade? aqui no Faz a Tua Mudança, digo-te, já passou o hábito. É filhos que saem de casa e esquecem-se das chaves e eu a meio do live tenho que ir buscar. Mas pronto, Maria, muito obrigada. É um gosto enorme ter-te aqui comigo. Aliás, é um Enorme. gosto igualmente para mim, não é? Falar, estava-te a ouvir, que de facto há pessoas que se cruzam na nossa vida e, sem dúvida, a empatia foi mútua, portanto, antes de mais, um bem-aja pelo convite. É um gosto e um privilégio também. Muito obrigada, igualmente. Diz-me uma coisa, quem é a Maria Forte? De onde vem esta mulher fantástica, para que as pessoas te conheçam um pouquinho? Fala-me um pouco de ti. Bom, eu antes de tudo sou mulher, não é mãe, não é? Exatamente. Tenho 52 anos e venho, olha, se for realmente às minhas raízes, à minha origem, eu tenho muito de onde venho. Eu sou de Montemoro Velho, nasci na Figueira da Foz, mas fui criada em Montemoro Velho. Não sei se conhece uma É tão vila, lindo, é adoro. maravilhoso. E, portanto, eu fui criada pelos meus avós paternos. O meu pai queria um rapaz e eu acredito que isso terá, de facto, também regido um pouco a minha energia no meu crescimento, sem dúvida. Portanto, eu sou uma mulher de raízes, de muitos valores que me foram passados e que, sem dúvida, também naquela fase em que vivenciei todo, porque os meus avós eram agricultores e eu ia com eles para o campo e, portanto, vivenciei toda essa ligação à terra e que ficou muito vinculada, de facto, em mim. Aliás, a minha mãe tinha uma expressão que eu mais tarde, uma crença que ainda hoje carrego muitas vezes, que é que eu não era daquele mundo, mas era para o mundo. Que ela me dizia, tu não és deste mundo, mas és para o mundo. E eu, na altura, não percebia muito bem o que é que ela me queria dizer, mas mais tarde percebi um bocadinho esse Exatamente. contexto. Parecia que às vezes vivia um bocado desagregada do tempo onde estava, mas faz parte, acho eu, quando nós começamos a querer mais, não é? É verdade, a mim dizia tu és maluca da cabeça e eu dizia só posso ser maluca da cabeça, não posso ser das pernas, não é? Quando eu dizia que queria sair de Grijó e que ia revolucionar o mundo e diziam isso não é para todos e não é para ti de certeza, portanto isso faz parte do processo das formações, das educações e está tudo bem, não é? É Claro, aceitarmos. essa foi a base, porque depois, obviamente, que acabei por ir em busca de outros conhecimentos e da curiosidade. Foi a fase dos porquês também. Sabes que foi engraçado. Eu acho que em fase adulta passei uma fase dos porquês, depois de ter saído da faculdade, que me levou a ir em busca da neurociência. Eu Aham. até costumo brincar e dizer que eu fui para a neurociência para me cuidar, para me tratar, coisa que ainda não aconteceu ainda totalmente, porque eu acho que há Eu muitas também estou nela e continuo a ser a mesma de sempre, portanto não há de ser nada. e, portanto, eu acho que foi essa busca que me fez depois ir ter mais conhecimento, precisamente na área comportamental também, embora não é a minha formação de base,
que eu formei-me em gestão de marketing, comecei pelo marketing, depois pela comunicação social, fiz uma bioetápica, depois fui fazer um mestrado e foi nessa busca constante, de facto, do porquê. Mas porquê é que alguém decide isto? Porquê é que alguém quer aquilo? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu, enfim, Exatamente. e acabei por me esbarrar primeiro com a PNL, depois com a inteligência emocional e depois com o coaching e depois fui fazendo mais umas coisas e Pois pronto. claro, no fundo, é assim, diz-me, qual foi a tua primeira mudança que tu sentes que efetivamente impactou algo e que te levou a dizer, pá, chega, se calhar eu tenho que analisar isto de uma outra forma? Olha, eu acho que houve uma mudança muito grande quando eu tinha 16 anos. Claro que, mais uma vez, eu não tive consciência dela, ok? Mas mais tarde veio a ter. Eu com 16 anos, eu participei num concurso e na altura fui desclassificada em público, à frente de milhares de pessoas. Uhum. E isso na altura impactou-me de tal maneira que eu era e sou tímida, não parece, mas a verdade é que eu sou. E quem me conhece de muito perto, claro que eu criei foi uma série de ganchos, obviamente, aprendizagens que me Gatilhos e fizeram, aprendes ferramentas, claro, claro, que me evidente. levaram, mas a grande mudança foi aí, porque eu mais tarde, sabes o que é que isso me trouxe à minha vida? Foi eu perceber que os outros não tinham qualquer reflexo nas tomadas de decisões e naquilo que eu ia escolher para a minha E nem vida. devem Claro que eu sei ter, que eu de acho que todo, esse é um grande desafio claro, da mudança. é As verdade, pessoas é estão verdade. muito agarradas sempre à validação, reconhecimento e aceitação dos outros. E se perceberem que é exatamente o contrário, que é a nossa aceitação, não É é? E verdade, não é a dos verdade. outros, mas isso é uma importante Pois, decisão. O que é que tu pois. achas que impede as pessoas de pararem às vezes e dizer assim, opá, eu estou mesmo mal, isto não está bem, mas não vou fazer nada. Qual é para ti essa maior dificuldade? Eu acho que as pessoas deixar para trás quem não te pode acompanhar. Eu acho que o primeiro reflexo de alguém que quer fazer algo, porque olha, eu também há aqui uma questão. Nós falamos muito de mudança, mas pouca gente está disponível para mudar. Olha, ainda agora fiz um webinar com a Rede do Empresário, que acabou há bocadinho. Hoje estou a ter assim um dia daqueles surreais, estás a ver? E por acaso uma colega que estava lá a dizer isso mesmo, que ela trabalha com equipas, não é? E estava a dizer, ó, há muita gente que não quer mudar. Opa, e está tudo bem, desde que não façam mal aos outros. A verdade é Ok? essa. Eu acho que Não o é? grande. Sim, mas é isso. E o que impede as pessoas é o medo do julgamento alheio, e daquilo que os outros, não é? Da tal esfera, É. de se perder. Muitas das vezes nós achamos que nos perdemos de amor pelos outros, até. Na verdade, nós estamos a perder a nós próprios. E, portanto, eu acho que realmente aquilo que impede as pessoas é esse facto. E depois há outro também que eu acho que impede, que é quando tu começas a brilhar, que é uma utopia. Então, mas como assim? Então, mas se eu começo a brilhar, sim, porque quando tu começas a brilhar, começas a ter as pessoas a olhar para ti. É, E se começas a ter as pessoas a olhar para ti, pois elas é. vão É o criticar ou chamado vão de julgar. pirilampo. É o É chamado verdade, é pirilampo, é ou verdade. não é? E, portanto, Pois é. assumir esse poder vai assustar, porque sabes porquê? Porque ele traz responsabilidade, o conhecimento traz responsabilidade. Traz. Quando tu te expões, aliás, quando nós nos expomos, portanto, há a opinião alheia, há a opinião fora, e tu tens que ter a capacidade. Sabes que há uns anos atrás alguém me dizia que este caminho era um caminho solitário, é engraçado. Mas E é, isto é efetivamente, é verdade, é verdade. Eu assumo como tal, aliás, na altura achei que a pessoa me estava a dizer, não tinha qualquer fundamento, mas teve, e acaba por ser um pouco precisamente por isso. Não, e atenção que o brilhar não se passa por estares em cima do sol de um palco, ou se tens que não tem estar nada a ver, Não, nada, é tu nada. assumires quem és. Independentemente da função que tenhas, independentemente de onde estás, o que faças, é tu assumires a tua opinião. Olha, eu sou mãe de 4 filhas, 4 miúdas, e eu muitas das vezes digo-lhes que uma das coisas que eu mais é que sejam sempre as decisões delas, a escolha É, delas. é o que eu costumo dizer aos meus também. É. E eu acho que muitas vezes isso não acontece na É o vida, assumir nós. a tua É essência, verdade, é verdade. quem és, mas isto tudo também implica uma mudança, sabes? Porque a falta de Completamente. clareza e a falta de identidade,
de quem somos e de que caminho tomarmos, e numa sociedade cada vez mais imediatista, que leva Muito tudo visual, é verdade, é muito exatamente, visual, muito fora, muito externa. exatamente, não é assim tão linear, não é? Por isso é que nós acreditamos que essa mudança tem um processo e um caminho, não é para todos e está tudo bem, temos que sorrir e acenar como ao Madagascar, até Verdade. porque, como eu costumo dizer, porque nem todos Não, porque querem, tens não que é? pagar o preço, não é? Há um preço a pagar para a mudança, porque Ah, volto a dizer, nós falamos há um muito de preço mudança, duro a pagar, sem mas dúvida, é um preço duro. quantos é que estão disponíveis para dar o passo, não é? Para o fazer, bora lá fazer, vamos lá. Até porque tu, repara, a mudança pressupõe que tu saias da tua zona de conforto, a mudança pressupõe que tu escolhas pessoas e deixes para trás outras quantas, e às vezes até estás em sítios que gostas, com pessoas que tu admiras e gostas, mas não é o teu Mas lugar. já não E é há um o momento, teu já ambiente e não tens que é, estás, aceitar isso e e em está dor. tudo bem. Yeah. E está tudo bem. E vais efetivamente e assertivamente. Eu costumo dizer que, e nem sempre, não é de todo um caminho direito, não é? Não, de todo, Não, não. é um caminho Também de não. muita dor, não é? Porque às Com vezes estás em dor. com algumas curvas e contracurvas, mas efetivamente é nesse percurso também que tu encontras, que tu vais tendo os teus insights, as tuas respostas, que vais encontrando de facto a solução e o caminho para onde queres seguir e para onde, enfim, queres gerar mudança É, tu e que quando mudança é, encontras, qual é o é impacto que isso verdade. vai ter. Tu, quando encontras o teu porquê, acabas por encontrar o teu cumo. O caminho é que é um vale do deserto e dá um trabalho do Tanas, não é? Que nos diz no Porto. Mas diz-me mais mudanças que tu consideras que são importantes para as pessoas que vão assistir posteriormente e aos que estão, que consideres, é que assim, é verdade que o desenvolvimento pessoal leva-te a uma mudança. Inevitavelmente. Se a vais fazer ou não, isso compete a cada um e, conforme já dissemos, está tudo bem. Mas eu acho que está um bocadinho desvirtuado, porque se as pessoas entenderem que o desenvolvimento pessoal muitas vezes tem a ver com tu saberes o que é que tu queres e lutares por teus objetivos, não tens que ser coach, não tens que ser terapeuta, não tens que ser nada disso. Não é? Ou tu podes fazer uma certificação de coach, por exemplo, e não ser coach, mas vai-te dar melhores ferramentas para seres líderes, por exemplo. Acreditas que a mudança está, de facto, indissociável a uma paragem para o desenvolvimento pessoal, a uma Completamente. leitura, é ou não é? É que toda a gente diz, ai não, é sempre a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque Mas isso sabes, vais-te confrontar com o teu eu, não é? Portanto, bom, tens que o fazer, não eu é? acho que há aí duas questões que são um bocadinho diferentes. Uma coisa é as pessoas acharem que o caminho para algo tem que ser passar pelo desenvolvimento pessoal. Exatamente Agora, a de uma pergunta que maneira. eu faço, agora a pergunta que eu faço é: nós não somos seres em desenvolvimento, ou seja, nós não, quer dizer, nós se olharmos para trás para a história, hum, efetivamente tu só vais conseguir evoluir, seja até tecnicamente, quando tu tens a aptidão ou a capacidade de te disponibilizar ao conhecimento, certo? Claro, é isso. Então tu, para o que quer que seja que tu possas fazer e para perceber o que é que também te faz falta, tu tens que te disponibilizar ao conhecimento. Se eu não parar para Claro. entender o que é que me faz falta e o que é que eu quero ou preciso mudar, eu não vou saber. Portanto, essa questão passa, acima de tudo, é por tu te descobrires e por tu te conheceres. Agora, como o fazes, isso já é uma Exatamente. opção. Eu acho que as Era isso pessoas que eu poderão, queria que, ou exatamente, isso é seja, a fundamental. opção. Agora, as pessoas, para se conhecerem, não têm que fazer uma certificação em PNL ou em inteligência. Não, Não, não. não. Agora, as pessoas, se calhar, têm é que parar e perceber, olha, encontrar um meio, uma ferramenta. Aliás, já há diversas opções, ou através delas, há pessoas, eu acredito que realmente tu sozinha, não é? Dificilmente chegarás. A velha frase que tu sozinho até podes ir rápido, mas para ir longe tens que ir com companhia. Isto reverte também em relação ao meu Claro, conhecimento sobre mim mesma, porque muitas pessoas às vezes chegam a limites, não é? De querer que estão ali em fases menos fáceis da sua vida e acabam por criar uma resistência à mudança e à possibilidade de terem auxílio para saírem daquele é momento de verdade, as sofrimento. pessoas não têm a humildade. Eu digo-te, eu se fosse em determinadas alturas e coisas que eu já passei, se eu tivesse tido uma pessoa que me tivesse apoiado, seja um mentor, seja o que for, entendes? As coisas ter-se-iam desenvolvido de uma outra forma. Eu acho é que também há
E diz-me o que é que pensas relativamente a essa situação. Eu acho é que há uma grande falta de humildade das pessoas assumirem que não sabem tudo, têm um ego enormíssimo, acham que está tudo bem, que não precisam de nada e, na realidade, tu, para fazeres uma mudança, tens que ter a humildade de te olhar ao espelho e dizer realmente eu vou precisar de ajuda porque eu sozinha não consigo. Sabes, Concordas com isso? eu concordo e talvez até pudesse. Eu acho que muitas das vezes, sabes que por trás de uma capa isso é uma proteção. É, para muitos. Mas sabes que eu atrevo-me, e se me permitires, acho que há uma manipulação da verdade. Sabes porquê? Muitas das vezes as pessoas que procrastinam não são procrastinadoras Não, por elas têm querem, hábitos de procrastinadores. chegasse a ser uma doença. E eu acho que nisso que tu acabaste de dizer é um bocadinho idêntico, que é quando tu não consegues, e essa ideia que as pessoas criam da falta de humildade para se conhecer, eu acho que por trás disso há algo maior. As Ah, pessoas têm a dificuldade em assumir que podem ter que vão estar expostas, é a tal é questão. Se eu tal mostro a questão. minha. Sabes que vulnerabilidade para mim é um ato de coragem e muitas vezes as pessoas acham Para que é mim um ato de também. fraqueza. Eu considero uma benção E, ser portanto, vulnerável em determinados tu momentos. teres a capacidade de seres vulnerável para pedir ajuda, para perceberes que efetivamente, ok, o que é que eu posso melhorar? Eu tenho É, uma frase que uso muito que é: não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. sem Aliás, dúvida. eu costumo dizer também que todos nós precisamos de ajuda. Aliás, eu já procurei muitas vezes, e fruto da vivência que tive lá atrás, talvez pela energia que trazia do meu pai querer um rapaz, de eu ter crescido num ambiente Claro. que era um ambiente que me dava uma energia masculina gigante. A verdade é que eu cresci a acreditar que eu precisava de ser forte, aliás, o meu nome carrega essa energia também, e que precisava de ter esta força e não me permitir mostrar Foi, a vulnerabilidade que poderia ser foi, frágil. foi a Errado, história da minha vida também. eu aprendi da forma menos boa, que foi na dor, em que eu tive que assumir e perceber, não, eu sou vulnerável, eu choro, eu peço ajuda, eu também faço terapias, também falo com psicólogos, aliás, tenho uma pessoa que costuma trabalhar comigo, que é uma grande amiga minha, portanto, não deixemos-nos dessa questão de achar ou do falso preciosismo de que não, eu não preciso. Portanto, para mim não é uma questão de ego, é uma questão da pessoa se estar a anular a si própria e de estar a esconder. Aliás, quando as pessoas As dizem que pessoas não gostam de precisam, viver eu sei que a PNL não gosta de generalizações, como tu sabes, mas eu quando digo pessoas é no sentido de que nós falamos de quem quer mudança e quem não quer mudança e está tudo bem, não é? Mas é nas meias verdades. É mais fácil viver uma meia verdade do que uma verdade inteira. É mais exatamente, fácil apontar um dedo a um e tem quatro virados para si, como diz Dale Carnegie, e na realidade tens que assumir essa vulnerabilidade e essa dor e tens que dizer, ó pai, eu se calhar não sou tão masculina como toda a vida, resolvi problemas e eu tinha que ser a rainha do mambo porque alguém tinha que resolver. E isso é um ato de coragem, sem dúvida, e marca a mudança de muita gente. Como diz aqui a nossa querida Catarina, a procrastinação normalmente vem de crenças invisíveis. É preciso completamente verdade. vulnerabilidade para ter coragem e bons mentores também têm mentores, Claro que sem sim. sombra de dúvida, Aliás, o porque Tony somos. Robbins, que é um grande, pronto, uma grande referência, não é? É o meu De muitas capitão, é o meu pessoas. capitão. E pronto, o que eu também já tive o privilégio de estar por proximidade. Repara, não há volta de nós entendermos, aliás, de acharmos que, portanto, resolvemos tudo sozinhas ou É, sozinhos, de todo. não, de Há todo. uma. Eu continuo a achar que por trás dessa, vamos lá, referência, até está alguém a precisar muito é de auxílio. Porque Sem dúvida nenhuma. quando tu dizes que não precisas, eu acho que é aí que está exatamente o foco de se calhar alguém que precisa muito. Aí é que está mesmo a realidade, não é? É o Completamente. confrontar com a verdade. É verdade. Diz-me uma coisa, como chegou a esta mudança toda? Da criação do teu projeto, da Ui. tua frase da mudança que elas têm que ser criadas, como é que isso aconteceu tudo? Olha, porque eu acreditei, e lá está a fruta daquilo que há bocado partilhava, eu acreditei que nada se faz sem teres a atitude e sem passares a ação.
porque esta mudança não foi uma mudança. Eu vou-te dizer, a minha mudança nasceu tímida. Isto pode ser até uma frase um bocadinho, mas é verdade, porque nasceu lá atrás, como eu te disse, num momento da minha vida em que eu fui confrontada, uma jovem, uma miúda, não é? Ainda sem saber, embora eu sempre fui um pouco rebelde, efetivamente, e quando passei ao meu estado adulto e quando fui para a universidade e tive que abandonar, portanto, a família e fui viver sozinha para o Porto, para este caso para Matosinhos, eu tive ali uma mudança de busca, mas eu era, esta minha rebeldia era no sentido também de alguma independência e do contexto de liberdade, porque a palavra liberdade, o valor para mim é muito, muito forte, e então eu passei a estudar à noite, inclusive trabalhar de dia, porque havia esta vontade de também, mais tarde, perceber, de criar coisas, de fazer coisas. Mas a grande mudança foi em 2008, quando me cruzei com alguém em Leiria, numa Aham. palestra, e que eu percebi claramente que eu, apesar de estar a fazer coisas que gostava, que até era feliz, mas havia algo que me faltava, sabes? Havia aqui aquela fome que tu, ok, eu estou bem, eu até tenho bons rendimentos, mas há Eu aqui sei. qualquer coisa que falta, há aqui uma fome, não é? Exatamente. E portanto a miúda lá atrás, que de facto tinha esta vontade de correr atrás e de, enfim, de ir em busca, acabou por viajar até ao Brasil em 2014 e sem dúvida teve aqui um grande divisor de águas na minha vida, seguido de dois grandes momentos traumáticos na minha vida, que eu chego a Portugal, portanto no dia 3 de fevereiro, aliás, de 2014, e no dia 6 o meu pai perde a vida, portanto morre, e no dia em que fazia 3 meses a minha mãe portanto, morre nos meus braços. Na altura estava sozinha em casa com ela. E isto eu não sou vítima de nada. Já agora eu não conto esta história para ser uma mártir, Não, não mas tem nada a apenas ver. que, Cada pessoa não, tem o seu sim, storytelling e se alguém pensa mas isso é um problema deles, não sim, é sim. teu. Portanto, Não, está não, tudo bem. Está tudo sim, o bem. que eu quero dizer, sim, mas também quero transmitir às pessoas que nós não devemos ficar aí. Quando vem algo, e aquilo que efetivamente me fez foi aí que quando tu me falas do que é que foi a grande mudança, obviamente que ser mãe também foi, mas a grande mudança foi a perca dos meus pais, em que mexeu completamente com a minha, destruturou o que é que me alimentou e o que é que me fez realmente seguir e perceber que eu precisava de iniciar ou reiniciar um recomeço de um caminho que não tinha mais volta. Foi efetivamente eu ter alguns recursos e foi porque eu já tinha feito algumas formações. Aliás, tinha feito a certificação em PNL, o primeiro practitioner, que depois já fiz mais do que um, mas foi uma grande redescoberta em relação à utilização da Por PNL isso na minha vida. E eu é costumo que eu dizer, considero-a um sim, a estilo de PNL vida. salvou-me. A Sim, a minha PNL base é salvou-me. essa, as minhas formações é essa, ainda agora neste webinar disse isso mesmo, é autoliderança, é autoconhecimento, é colaboradores com formação, em clareza, em saberem efetivamente quem são. Para mim parte tudo disso, porque olha, Canva toda a gente aprende, Excel toda a gente aprende, Google toda a gente aprende. Habilidades é tudo muito fácil de se aprender e qualquer pessoa pode fazer, mas a base de quem nós somos, para onde queremos ir e o significado de determinadas situações não se consegue num Canva, não é? Consegue-se sim através de um processo Até e que nós normalmente é de dor, não é? Normalmente é Até de dor. porque, repara uma coisa, nós não somos os mesmos hoje que fomos ontem, nem há uma semana, e muito menos E há uns amanhã anos já não és o atrás. mesmo que é hoje, não Portanto, és? Não és? é verdade que a tua história, aquilo que tu passas, vão-te dando e vão-te moldando, não é? Obviamente que no ambiente, com as pessoas que tens, mas na forma como não é o que te acontece, não é o que tu fazes com aquilo que te acontece, e É como portanto, o conhecimento é é verdade. poder, mas o que tu fazes com ele é Sim, que vai marcar a diferença na tua vida. E as coisas acontecem para ti, para tu cresceres e evoluires, e não é a ti, porque és um coitadinho, porque eu sou esta, porque eu sou aquela. Toda a gente é um coitadinho, não é é? verdade. É o chamado dói-dói, e a vida é um bocadinho Há, mais que isso. Sim, a vitimização também não é? Também é algo que nós hoje também vivemos muito essa parte, também se fala muito disso. Muitas pessoas vivem de uma forma também como quase uma dependência É, e é um facto e que impede a mudança também, porque quando entras nesse espaço, eu acho que efetivamente é uma zona de conforto gigante para justificar muitas vezes aquilo que as pessoas não fazem
ou aquilo que precisam de seguir, porque é desconfortável. Nem sempre é fácil tu teres que tomar decisões. Tu há pouco falavas sobre o que é que realmente me fez mudar, ok? Foram essas questões. Até porque eu olhava para trás, eu costumo dizer órfão, ok? Mas para além disso, às vezes eu costumo dizer, eu agora estou no fim da linha, eu olho para trás, não vejo lá ninguém, epá, e bola para a frente, não há momentos para poder, portanto, facilitar, e para isso tu precisas realmente, há outro detalhe, há muitas pessoas que acham que investem, e eu vejo muitos empresários, e obviamente que essa é uma área que tu trabalhas muito, eu vejo muitos empresários já, e realmente lidei, e continuo a lidar com muitos empresários, que acham que o investimento por si só, no seu modelo de negócio, naquilo que gostam de fazer, e depois colocar na responsabilidade das suas equipas os resultados, sem pensar que todos os dias é um recomeço, seja para o empresário, para o empreendedor, que sequer seja para a equipa. É E o que eu, mais, é e por verdade, trás das pessoas, portanto, estão as pessoas. Não há aqui conceitos de vale a os números pena, são. é verdade. E é uma pena que eu vejo muitas vezes as pessoas a anular a responsabilidade ou a autorresponsabilidade, porque na verdade é isso. Cada um de nós tem que ter essa autorresponsabilidade. Eu amanhã começo o meu dia do zero, se me for permitida a oportunidade e a bênção de abrir os Sim, olhos. Porque às vezes mas até nem isso é equacionamos, verdade. porque amanhã não existe. E portanto, e portanto, acho que há uma, É uma tal falta de consciencialização. responsabilização. De É. Ah, responsabilização. sabes que o meu falecido marido, eu falo porque estou bem com isso e porque era uma pessoa incrível e uma pessoa que também o faz, a tua mudança também o honra a ele. Mas ele costumava dizer, quando lhe perguntavam, está tudo bem? E ele dizia sim, já estou vivo, não é mau. Estás a É perceber? verdade. Houve- E já estou vivo, não é mau, e as pessoas dão muito pouco, preocupam-se mais com beca, 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 com mimi, 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 com a celulite, com o trânsito na segunda circular e com o, se calhar, investir numa máquina de café Nespresso, estás a perceber? E depois dizer que o investimento no conhecimento dos seus colaboradores pode levar a muito mais longe. Só que isso dá trabalho, porque o conhecimento também dá, tu tens que fazer uma reunião, nem que seja uma por mês, de 30 minutos com a pessoa, para saberes qual é a pessoa. Para saberes quem é a pessoa, não é? Aliás, Muitas vezes é verdade, há muitos líderes que não têm a noção do que é que motiva, qual é a real motivação do colaborador é, ou da equipa. Acham que efetivamente, então, mas eu pago-lhes, então, mas claro, nós temos uns está tudo objetivos, bem. ok? É, Ok? mas depois é como eu te digo, também não é só o líder, porque há muitos líderes que até são bons líderes, Verdade. mas também é assim, as pessoas que também não tiverem formação, se estiverem mal enquadradas, se não se conhecerem a si mesmos, se não tiverem clareza, depois há a geração Z, há a geração não sei quê, portanto, todos eles com expectativas diferentes, eu acho que é o todo. A nível corporativo, eu acho que é o todo que é fundamental na mudança. Porque se o líder faz e depois o outro não tem essa formação, vai ser uma maçã podre na equipa. Concordas? Sim. Que o Em todo é questões de importante. avaliação, sim, aliás, começa na autorresponsabilidade, não é? Depois tu vais fazer a análise, sim, efetivamente, para quem decide ou para quem toma a decisão de olhar esse panorama, efetivamente tem que ter essa bom, capacidade, ou pelo menos a resposta. Mas eu acredito que a mudança começa em tu colocares, portanto, a tua autorresponsabilidade, porque és tu que decides, tu só. Aliás, o que é que nós controlamos, Adriana? Nós só controlamos aquilo que dizemos e o que E fazemos. Tudo o aquilo que resto nós é podemos fazer alheio. é o que os outros fazem, nós não podemos controlar nada. Então isso traz-nos o quê? Traz-nos a autorresponsabilidade, quer dizer, o que é que adianta nós podemos estar a criar, enfim, uma série de análises ou de pré-requisitos, mas que efetivamente eles só vão tomar, enfim, só vão dar direção ou só vão dar resultados se efetivamente a pessoa se autorresponsável. Aliás, como tu disseste e bem, há excelentes líderes, como é óbvio, que investem nas suas equipas e uma grande fatia continua, mesmo com o investimento do líder em lhe entregar recursos, a própria pessoa depois a seguir acaba por se, ou quer ou não quer, e portanto porquê? Porque ou se autorresponsabiliza ou não. Agora, ela não vai sair do lugar onde está e se calhar não vai conseguir fazer mudança ou provocar mudança na vida dele ou dela, se efetivamente não trouxer essa autorresponsabilidade de se conhecer para decidir o que é que vai fazer.
porque senão vai exatamente, continuar porque se ela continuar a fazer o mesmo que fez até hoje, não vai ter resultados é diferentes, verdade, garantidamente. Não é? não vai mesmo garantidamente. Então diz-me quais são 3 passos que tu darias para dar força para a mudança, ah, para que as pessoas pensem assim, bem, se calhar vou-me identificar com estes, porque o objetivo é que o palco é teu. Quais são os teus passos da mudança? Olha, eu acho que eu acho que o primeiro passo da mudança é a pessoa parar. Sabes porquê? Porque eu acho que hoje vejo, e eu cheguei hoje de viagem, era para ter chegado no domingo, e até me fiz aqui uma reflexão, porque nós, enfim, tive um voo cancelado e isto levou-me a parar. Nós vivemos na corrida dos ratos. Nós, quando acordamos de manhã, somos engolidos pelo dia, por tudo, pela vida, pelos estímulos, pela procura, pela loucura, pelas contas a pagar, pela família, pelos outros. É o outro e o fora, o externo. E tu só consegues gerar, porque muitas das vezes as pessoas querem mudar, mas não querem, elas querem a mudança que vem nos outros. É, a galinha da vizinha é É, melhor que a nossa, estás a ver? Então eu acho importante que o primeiro passo a pessoa seja ela parar, mas parar no sentido de reflexão. E se não consegue fazer sozinho, mais uma vez, ter a atitude, a vulnerabilidade, dizer, olha, ok, eu preciso de parar, mas eu preciso de ajuda, como é que eu faço isso? é Para o que quê? eu Para que chamo a possa, clareza. A certo, clareza. e que faça ali um exercício de autorresponsabilidade e de entender, ok, de que facto, onde é que eu estou, não é? Como é que eu estou atualmente, como é que eu posso efetivamente, onde é que eu quero, quais serão os primeiros, aquilo que me cria maior desconforto ou aquilo que eu ainda não estou a ter, para eu perceber, porque também há muitas pessoas que, ok, querem mudar, querem criar, fazer a mudança, mas quando param e depois vamos ver, elas querem mudar tudo e mais alguma coisa, e isso também não é Tem que ser possível, uma portanto, coisa porque, de cada vez. Às vezes verdade, querem mudar tudo. verdade. E Às vezes digo-te, falas numa roda da vida e as pessoas ficam a olhar para ti. Ai, está tudo mal. Vou mudar isto tudo. E eu menos. Bah, acalma-te aí um bocadinho. até porque deixa-me dizer-te uma coisa, nós começamos a mudança, começa em pequenos passos e não em grandes. Eu costumo dizer que nós Exatamente. tropeçamos numa pedra, não é numa montanha. Portanto, por isso é que são pequenos passos. E quando as pessoas fazem os pequenos passos, os grandes aparecem depois. Portanto, isto é um estado contínuo. E, portanto, o primeiro passo ter-te eu que é parar. O segundo de se autorresponsabilizar no sentido de entender, ok, eu vou tomar consciência e vou escrever o que é que eu realmente, onde é que eu estou, ou preciso mais de mudança, e depois a seguir então, ok, efetivamente agora eu tomo a decisão. Portanto, são estes 3 passos. Portanto, o primeiro passo de parar, segundo a autorresponsabilidade e o terceiro, efetivamente, da atitude, porque pode dizer que quer mudar, mas nunca Sim, tomar é a assim, uma atitude intenção é uma intenção. Dizer já eu ajuda, mas quero, eu também quero ganhar o Euro Milhões, não verdade, é? Agora, eu ajuda. vou fazer ou eu vou ter, é que muda de Tu para figura, quereres né? tens que querer muito, porque tu vai haver dias que não vais ter vontade, vai haver dias que vem o frio, a chuva, a neve, as contas, o vizinho, o amante, a amiga. Epá, e se tu realmente não tens uma força que te mova e que te Eu, direciona aquilo que tu eu queres, chamo-lhe, eu chamo-lhe aquele fogo, sabes? A claro, paixão, em é que o tu olhas e burning dizes desire, assim, né? pá, O eu olho nosso aqui amigo para este fala, telemóvel e é isto que me faz mover e é isto que me faz dar o completamente, passo, não completamente, é? completamente, verdade. Diz-me uma coisa, ah, quais são os teus serviços, o teu negócio, para que as pessoas te conheçam e para que as pessoas saibam que se precisarem de ti, possam recorrer a ti. Bom, olha, eu costumo dizer que sou um bocadinho também, aliás, embora não me dedico propriamente ao corporate, eu dedico-me às pessoas, mas tenho efetivamente na minha página do Instagram, eu criei o Life Design, é sem dúvida, eu costumo dizer que eu tenho 4 filhas mais um, e portanto que é o Life Design, que foi efetivamente fruto da minha vivência e pelos lugares onde passei profissionalmente, acabei por criar a intenção de ajudar pessoas, olha, a fazer a tal paragem. Porque as pessoas às vezes acham que parar é fácil, mas de facto Não é, não, é é muito menos difícil. fácil. E portanto o meu convite é efetivamente a uma paragem para isso. E que se chama, é um treino que se chama Life Design, embora depois também faça algumas mentorias e acabe por ajudar pessoas no fundo, a reencontrarem-se, a fazer aquilo que eu tenho feito comigo e que continuo a fazer, até porque eu costumo dizer que quero ainda durar muitos anos. Eu assinei um contrato nesta vida no dia 6 de junho de 1972, que não sei o seu término e que quero acreditar que ainda vou ter a oportunidade de gerar muitas mais valias.
e tenho aqui o meu querido Luís Rosa, um beijinho para ti, estou cheia de saudades tuas, um abraço grande. Estão aqui outras pessoas que eu não tenho estado aqui a ver, elas entram e saem, mas bom. E dizer o quê? O life design é sem dúvida essa imersão em que tu vais ao teu interior, que às vezes é menos fácil, porque tu vais detectar, no fundo, és tu contigo mesma, ao espelho, a lidar com com aquilo que tu és, com aquilo que realmente tu vieste cá fazer, com a tua história, portanto, olhar para a tua criança, perceber a história que aconteceu lá atrás, porque tu, sem dúvida, és fruto daquilo que viveste, reflexo da história que te contaram, daquilo que tu ainda acreditas e que muitas das vezes tu queres tanto uma coisa e algo te puxa para trás, parece que trava, tu vives na correria, estás completamente desassossegada, a cadeira inquieta, não é aqui que eu quero, está pesado, mas não sais daí. E o life design mexe realmente com essa estrutura no sentido de tu olhares para dentro. Boa, E, portanto, esse é o grande fantástico. convite Muito que bom. deixo. E bem-haja, Adriana, de coração, por me permitires partilhar, porque, olha, eu uma vez perguntaram-me assim na vida, olha, se tu pudesses fazer algo que não tivesses que ganhar um único cêntimo e que pudesses doar a tua vida, o que é que fazias? E eu dizia, eu ia espalhar o life design pelo mundo. Ouça, e, Da mesma portanto, eu forma que eu acredito. pretendo o método M, de uma É outra exatamente forma. verdade. Mas É verdade. como já percebeste, eu acredito sim em parcerias, acredito sim em sinergias. E já me Uhum. disseram que eu estou a dar um tiro nos pés, eu também já tenho ouvido de tudo, e eu continuo a acreditar que as pessoas não são minhas concorrentes e as que querem estar na minha vida vão perceber que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Somos parceiros muitas vezes de vida porque decidimos que as pessoas estejam na nossa vida como parceiros e somos parceiros de negócio, porque cada Completamente. pessoa, tu tens o teu life design, eu tenho o meu método M. Quem se identificar e for o caso, eu estou tão grata por tu estás aqui, para mim é isso que faz o sentido, não faz a tua mudança. Portanto, agradeço por estares aqui e por Bem-aja. apresentares o teu life design, porque é um Aliás, eu enorme gosto. acredito, quando tu me convidaste e quando me falaste sobre este contexto, primeiro eu fiquei de facto muito lisonjeada por teres pensado em mim e principalmente o que mais me tocou, Adriana, foi exatamente agora aquilo que tu acabaste de dizer, porque às vezes as pessoas acham que, bem, são achismos já não É, têm tanto valor, mas e também é uma generalização que não deve ser feita, mas algumas pessoas consideram que por vezes o facto de nós que temos ligações, portanto, que podem ser paralelas, que não nos devíamos apoiar. Eu acho precisamente o inverso não disso. consigo Eu acho que fazer de quanto outra mais, forma, sim, o não quanto mais consigo. nós nos aliarmos, porque se a intenção, e eu volto a reforçar isto, se a intenção para quem veja hoje, para quem veja depois, se a intenção é fazer a diferença na vida das pessoas, não importa se é a Adriana que o faz, se é a Maria, porque cada pessoa vai Esse criar empatia, ou é com o as duas, objetivo do desenvolvimento pessoal. ou com as duas, não é? Exatamente. Eu acho que, aliás, o Tony Robbins já lançou imensas pessoas. Eu conheço imensas pessoas em Portugal que o estão a fazer, a quem eu tiro o meu chapéu, e efetivamente são as sinergias, são realmente as grandes mais-valias para levar as pessoas mais longe, e por isso eu te parabenizo por essa tua atitude nobre, de o fazeres tanta vez, e dou-te os meus parabéns por isso. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz com isso, porque está a ser uma tarefa árdua, mas como já percebeste, eu sou mais teimosa, porque as mulheres do Norte És também são teimosas persistência. como todo, mas é isso que eu acredito, é isso que para mim é o desenvolvimento pessoal. Já tive pessoas aqui que estão a fazer sessões de executivo coaching no Porto e me telefonaram a agradecer, porque foram pessoas que aqui estiveram neste live e viram posteriormente que recorreram e se identificaram. E isso para mim é o mais gratificante, porque o faz a tua mudança é exatamente isso, é trazer pessoas que marquem a diferença e não ser um desenvolvimento pessoal de show-off em que os bastidores são outra coisa completamente Até diferente. porque, repara, eu ainda agora tenho aqui também a Ana, não é? Que ainda há bocado falei na psicóloga que está aqui a ouvir-nos. Eu considero que há situações em que eu tenho que encaminhar para uma Ana e não posso, eu tenho que ter essa Exatamente, capacidade e temos que de ter essa não achar que humildade. abraço o mundo, e que quando reconheço que há pessoas que o fazem melhor que eu não vou abraçar o mundo. Eu vou abraçar pessoas, e essas pessoas vão me ajudar então a chegar a outras pessoas. Agora,
eu não o consigo fazer e por isso eu recomendo muitos outros colegas, aliás, várias vezes, porque efetivamente, primeiro acho que há empatias. Eu costumo sempre dizer às pessoas: opá, vocês quando vão ter com alguém, percebam, sintam, mas sente, tu vais sentir se a pessoa de facto tens essa conexão, se é de facto a pessoa que pode auxiliar, porque não há outra forma, Não, sem não há. dúvida. Aliás, tu, Maria Forte, estarás na academia, faz a tua mudança com a tua palestra do Love Design. Portanto, eu acredito que o mercado deverá sempre ter os melhores, desde que sejam pelos motivos corretos. Diz-me uma coisa, o que é que dirias à Maria de há 20 anos atrás? Tu. Bom, olha, aquilo que eu talvez diria à Maria lá atrás era que eu não duvidasse quando as pessoas me dissessem que eu era demais. Cada Tomates. tomates, Também ouço ok? isso. Porque Estou farta de eu ouvir vou-te dizer, isso. eu sou hiperativa, e, portanto, muitas vezes me disseram que eu era demais. E eu algumas vezes acreditei nisso, sabes? E então houve momentos na minha vida em que precisei muito da validação dos outros e isso levou-me a sítios que eu não queria estar e tive que ter a energia e a vontade de voltar a sair para me reencontrar. E, portanto, aquilo que eu diria lá atrás era: acredita. E acima de tudo, ainda lhe diria outra coisa, que é: tu não precisas da autorização de ninguém para seres tu. Eu acho, Exatamente. eu acho que eu não nasci para me encaixar. Olha, eu detesto manadas, eu ainda hoje, eu acho que a miúda lá atrás, a rebelda que subia às árvores, a miúda que fazia os carros de rolamentos e que andava na rua, ainda hoje eu sinto essa energia de ter olhado lá atrás e perceber: eu não tenho que me encaixar Eu também não. Olha, não, eu não tenho que me encaixar. eu sou Adriana Carneiro, mas não sou de ovelha de rebanho. Portanto, é um bocado E por assim. Minha isso, princesa, é uma assim, palavra para descreveres a mudança. bom, é mesmo atitude. Eu há bocado falava, e acima de tudo, a palavra ainda mais forte é escolha. É uma escolha, é uma É escolha. isso. É uma decisão muda tudo, com uma decisão muda muito mais. Um último conselho a quem nos está a ouvir. Olhem, não se resignem, não se permitam ouvir ou apontar-vos a dizerem que vocês não são suficientes, que vocês não são capazes, e acreditem numa coisa: eu tenho 52 anos e eu ainda este fim de semana, a uns quilómetros assim, daqui, numa cidade que eu não conhecia, vou-te dizer, parei lá uma vez por umas horas, que foi em Madrid, fiz uma promessa mais uma vez a mim mesma de uma decisão para mais uma mudança na minha vida. E por isso vocês não se resignem, porque efetivamente há sempre possibilidade. Eu volto-vos a Sempre. dizer, eu tenho 52 anos e ainda acredito que é possível realizar e concretizar. Portanto, bora lá. Olha, eu já perdi tudo tantas vezes, já recomecei tantas vezes que eu agora digo, desculpem lá, quase com 53 é desta. É verdade. Portanto, acreditem sempre, façam a vossa mudança pelos motivos corretos, não pelo outro, não pelo vizinho, mas por vocês. Não é fácil. Se vos disserem que a mudança é fácil, é É mentira. verdade. Esqueçam lá isso, porque a única coisa que realmente é consistente na nossa vida é a mudança. Façam acontecer, acreditem. Uma vez mais, agradeço-vos a todos por estarem Está aqui a no Sandrinha também, que eu a não mandei Sandra, beijinho. A nossa grata Sandra às está aqui. duas, vocês são demais. Obrigada a todos pelos Beijinho. vossos comentários. Um beijo Eu de estou aqui com coração. muito pouca luz, portanto Não há peço aqui, problema nenhum. mas tudo bem. Um beijinho muito grande. Bem-aja mais uma vez, Adriana. E olha, sucesso, tu Para ti mereces. também. Estamos És, juntas. há pessoas, eu costumo dizer, e permite-me só mesmo para terminar: há pessoas, aprende-se tudo na vida, até a ser boas pessoas. Eu costumo brincar. Tu, nesse caso, portanto, já não precisas dessa formação, porque sem dúvida quem tem a oportunidade de se cruzar contigo ou estar perto de ti percebe-o, e por isso. Parabéns. Obrigada, meu amor. É recíproco. Muito Beijinho. obrigada de E coração. até já. É E um até já. obrigada e até já. Beijão. Beijinhos. Beijinho.